colocou aqui, até anotei. Muita gente fala, pô, ó, o Brasil tá melhor do que os pares aí, cara, depois que o Lula assumiu. Só que por quê? Porque gráfico aceita qualquer coisa. Então, se a pessoa faz um corte temporal, né? Pô, 2021 ou 2022 até agora, realmente o Brasil vai parecer que tá melhor do que os pares, né? Do que outros países emergentes. Só que você pega desde o início da pandemia, você vê que esse destaque positivo do Brasil nada mais é do que apagando um destaque negativo desde o início da pandemia, né? Exato. E aí tem um ponto que eu entro. Quando a gente vai ver carga tributária dos países emergentes, o Brasil, destacadamente, é um dos maiores. 34% é carga tributária de país da OCDE. Você vai ver México na casa dos 20%, você vai ver Chile também na casa dos 20%, você vai ver qualquer outro país emergente, é mais ou menos ali. Só que a discussão agora do arcabouço fiscal, para ele se manter em pé, parece que é aumentar a arrecadação, né? Porque é difícil corte de despesa. O que você acha que vem daí? E de onde que pode afetar, né? Porque esse aumento de tributo vai vir de algum lugar. Até o momento, o Haddad foi bem taxativo em dizer que não vão aumentar carga tributária, alíquotas, nem nada disso, ou criar novos impostos. Esse esforço de arrecadação maior está vindo de alguns tributos extraordinários, de aumento de fiscalização, sonegação, etc., que eu digo que são fontes questionáveis de arrecadação. Eu digo questionáveis no sentido de realmente terão êxito em aumentar a arrecadação tributária. Então, eu não sei como é que eles vão conseguir fechar essa conta. Por isso que a gente acaba entrando no outro assunto, que é um dos principais com relação aos 100 primeiros dias de governo, que é essa insistência obsessiva com a redução da taxa de juros. Porque a única forma do arcabouço parar de pé e do fiscal não preocupar é a economia crescendo, e via crescimento econômico a arrecadação aumenta e resolve o fiscal sem maiores problemas. Por isso que crescer a economia rápido, a qualquer custo, é o pilar único da política econômica do Lula. Não que eu não gostaria que a economia crescesse, mas que cresça com bases saudáveis e sustentáveis, não comprometendo o crescimento futuro. E aí, por isso, a insistência de derrubar a taxa de juros e todo esse alvo na testa do Roberto Campos Neto como inimigo número 1 do Brasil, que mantém a Selic em 13,75%. Aí te faço uma pergunta. Queda de juros agora, porque o discurso queda de juros resolve todo o nosso problema. Resolve todos os nossos problemas? Não resolve, mas pode ajudar a dar algum fôlego de crescimento na economia. Mas não, a taxa de juros não faz mágica. E é que eu preciso falar isso, eu concordo com o Lula que a taxa está alta e que precisa ser reduzida. Mas discordo em questão pelas razões que ele quer isso, e discordo também pela forma. Porque simplesmente, vamos derrubar a forceps, cara. A força, assim, não funciona e pode ser muito contraproducente. Nesse sentido, o mercado também entendeu isso e sabe que não vai passar. Por isso eu comecei falando como esse ponto, para mim, ele está sacramentado, a autonomia do Banco Central não vai ser revista e isso não vai ser alterado. Então não adianta discurso, bravatas, que não vai alterar. Mas é verdade que a taxa de juros nesse patamar está prejudicando a economia. Você fala com empresários, fala com bancos, quem concede empréstimo, quem faz análise de crédito de empresas, está machucando empresas das micro, pequenas, médias e grandes. É muito juro. Imagina quem capta a CDI mais alguma coisa. Só o CDI já está impossível, mais alguma coisa para matar as empresas. E aqui entrando até numa crítica do Banco Central em si, não do governo Lula, eles erraram lá atrás naqueles 2% de juros. Assim, foi um delírio completo. Felizmente, acho que eles corrigiram rápido a rota, mas também pecaram pelo excesso no sentido oposto. Aumentaram demais a taxa de juros, para quase 14%. Olha, a taxa de juros real nossa é absurda. Só que eles acabaram se encurralando também, porque daqui em diante, como reduzir a taxa de juros sem dá a sensação para o mercado de que está cedendo politicamente a essa pressão toda e realmente comunicar de forma clara que esse é o movimento correto para a economia. Então, quando a gente fala de Banco Central e política monetária, é muito mais arte que ciência. Sim. E hoje, nesse momento, eles precisam sinalizar essa redução de Selic, que eu acho que vai começar no segundo semestre. Felizmente, essa semana tivemos o IPCA, que veio um pouco mais baixo do que o esperado. Essa redução de juros futuros é o mercado já precificando, olha, tem espaço para cair juros. Então, eu acho que isso vai acontecer. Mas o Lula quer que isso aconteça para ontem, porque ele precisa que a economia cresça rapidamente. Assim, esse é o objetivo principal.
Valeu.